Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa e sede da sabedoria, rogai por nós. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo ao Evangelho Católico. E hoje nós vamos meditar o Evangelho do segundo domingo da Quaresma, que se encontra em São Lucas, capítulo 9, versículo 28b ao versículo 36. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte, que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando, quando apareceu uma nuvem que o cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, parece um pouco contraditório no tempo da Quaresma nós lermos este Evangelho da Transfiguração, né? No meio da Quaresma, num tempo de austeridade, de conversão, de recolhimento, de penitência, um Evangelho desse, luminoso, glorioso. Primeiro vamos entender o local. Jesus está no Monte Tabor. Para quem já foi à Terra Santa, sabe que esta montanha é uma montanha muito alta. Em uma planície desértica, cheio de pedras, enfim, se encontra essa montanha muito alta que até hoje é muito íngreme para subir inclusive de carro. Imaginem no tempo de Jesus. E por que Jesus subiu na montanha? Bom, nós vimos no domingo passado que o deserto é o lugar do encontro com Deus, do recolhimento, também da oração, da purificação. E a montanha é o lugar da oração, o lugar onde Deus se revela. Nós vimos isso também no Antigo Testamento. Moisés subiu no Monte Horebe para receber as tábuas da lei. Elias também subiu ao monte para rezar e ali se encontrou com a presença de Deus na brisa suave. Tantos foram aqueles que subiram nas montanhas para rezar. E Jesus procurava sempre esse lugar alto, a montanha para rezar. Estamos no tempo da Quaresma e uma das práticas é a oração mais fervorosa, a oração mais frequente, uma oração mais devota, piedosa. Jesus subiu a montanha para rezar. Jesus subiu para se encontrar com o seu Pai. E ali o Pai o transfigura. Sim, recordemos que é a voz do Pai que sai da nuvem. Este é o meu Filho escolhido. E a nuvem que envolve Jesus é sinal do Espírito de Deus. Aquela mesma glória que desceu no Monte Sinai, quando foi envolto em fogo, a presença de Deus, e Moisés recebeu ali as tábuas da lei.
também essa mesma glória que desceu sobre a tenda da reunião no deserto, que se encheu da presença de Deus com a Arca da Aliança, sobre o templo de Jerusalém quando foi consagrado, e também ali o templo se encheu da glória de Deus. Não se esqueçamos que o templo em Jerusalém também está em um lugar alto, em uma montanha, né? Ficava em uma montanha. E é esta mesma nuvem, esta mesma glória que desce sobre a Virgem Maria. A nova Arca da Aliança, que enche ela com a presença do seu Filho. É no Espírito Santo que o Pai transfigura o Filho. Na voz do Pai, no transfigurado, temos o Filho. Na voz, o Pai. No transfigurado, o Filho. E a nuvem luminosa, o Espírito. Ali aparecem Moisés e Elias, não como figuras fantasmagóricas, não como espíritos, mas com uma visão sobrenatural da lei e dos profetas. Todas as profecias que Elias fez a respeito do Messias é cumprida em Jesus. Toda a lei a qual Moisés recebeu se cumpre em Jesus. E estavam justamente conversando com Jesus sobre a morte que ele deveria sofrer em Jerusalém. Entendamos que esse momento da transfiguração acontece poucos dias antes da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Eles estavam conversando com Jesus sobre o que ele deveria sofrer, mas também sobre a sua Páscoa, sobre a glória da ressurreição. Dessa maneira, Pedro, Tiago e João são preparados para não se escandalizarem diante da cruz, não se escandalizarem diante daquele que São João vai dizer no Evangelho, no momento da crucificação, que não tinha aparência humana. Para que os discípulos não se escandalizassem com a cruz, Jesus se transfigurou, ou seja, ele mostrou a eles o que seria, de forma natural, ele viver no nosso meio como Deus encarnado. A transfiguração mostra quem Jesus é, a sua natureza divina e a sua natureza humana. É como se, durante o tempo que Jesus estivesse no nosso meio, ele se continha na sua glória, porque ele é Deus na carne humana. Mas a transfiguração lhe mostra quem ele é, dando já como que um aperitivo do que seria a ressurreição, de que a morte não triunfaria e os discípulos não deviam se escandalizar por causa disso. Assim, meus irmãos, nós, olhando para esse grande mistério da transfiguração no tempo da Quaresma, nós somos convidados a justamente olhar para o nosso futuro. Nós fomos chamados para a ressurreição. Nós fomos criados para o céu. Somos cidadãos do céu. Nós estamos atravessando esta Quaresma como um grande símbolo e imagem da nossa vida. Um tempo de oração, de provação, de renúncia, de vigilância, de penitência. Por quê? Porque toda a nossa vida desembocará na Páscoa, na ressurreição final. Nós olhamos para Jesus hoje e já vemos o nosso futuro. Vemos o nosso futuro. E não devemos nos escandalizar com o sofrimento, com a paixão, porque sabemos que fomos chamados para sermos com Cristo gloriosos no céu. Somos chamados a não só irmos para o céu e sermos glorificados como o Senhor, mas já aqui neste mundo nos transfigurarmos, ou seja, deixarmos que essa luz pascal que recebemos no nosso batismo, que é o próprio Cristo, vá nos mudando, nos transformando e possamos resplandecer aos outros a luz de Cristo. As práticas quaresmais, elas vão nos mortificando e matando o homem velho. O jejum, a oração, a penitência, a esmola, que fazemos com toda a igreja nesse tempo,
vai nos matando, ou matando o homem velho, para que a luz do ressuscitado, do transfigurado, apareça em nós e possamos, então, irradiar esta luz que é de Cristo. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.